Vamos ler juntos a palavra do Senhor em casa, leia aqui também, vamos ler. Todos. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Não devemos nos julgar. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Rogo-te que tu a faças clara a cada um e que, pelo poder do teu Espírito, a entendamos e coloquemos em prática os teus ensinos. Em nome deste Jesus oramos. Amém. Você já ouviu a expressão fulano se acha? Alguns acham que quase não cometem erros e por isso vivem julgando os outros. Tem alguns que acham que são os donos do próprio destino. Vou para lá, vou para cá, faço o que eu quero. E ainda tem gente que acha que só por não fazer o mal está muito bem. Mas o texto que nós lemos, esse se achar ou se julgar, é algo que tem que ser avaliado. O texto já começa colocando o fato de que não devemos nos julgar juízes dos outros. O versículo 11, não falem, irmãos, não falem mal uns dos outros. A palavra aqui, e a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, o texto é escrito em grego, os originais estão na língua grega, e a palavra usada aqui, que é traduzida, não falem mal, katalalel, que significa falar contra, acusar alguém. Quando eu falo mal, eu estou acusando aquela pessoa. Eu estou declarando que ela é errada. E o sentido aqui não é apenas quando você acusa ou denuncia alguém que não errou. Nós temos que tomar cuidado até mesmo com aquele que tem errado e que tem falhado, para não piorarmos a situação dele. E às vezes nos esquecemos que nós também falhamos. Falar mal, falar contra, acusar, é algo que a palavra de Deus nos proíbe. Falar mal do outro é falar mal da lei. E aqui, quando Tiago é usado por Deus, originalmente ele estava conversando, escrevendo a cristãos que vinham de origem judaica e que conheciam muito bem a lei de Moisés. Toda vez que o Novo Testamento fala da lei, e a Bíblia fala da lei, está se referindo à lei, à Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, que trazem tudo aquilo que Moisés trouxe para o povo, que era o código civil do povo, o código religioso, o que eles deviam fazer para agradar a Deus, a base da Bíblia, a base da revelação, que Jesus Cristo vem torná-la clara, traduzindo para os nossos dias, para nós, nessa nova aliança que foi estabelecida. E aí, por isso, nós temos o Novo Testamento que amplia, não nega, mas muita coisa da lei foi completada por Jesus, foi cumprida em Jesus, e há coisas que ele reafirma. Por exemplo, o que é dito aqui, e a lei que é dita, é aquilo que está em Levítico, no capítulo 19, versículo 16 a 18, que diz assim: não ande como mexeriqueiro,
no meio do seu povo. Mexeriqueiro, fazer mexerico, fofoca. Ficar fazendo leve trás. Aqui a lei está proibindo mexerico, está proibindo fofoca, está proibindo isso que hoje decidiu se chamar de fake news. A Bíblia já falava de fake news naquela época. E a expressão que foi traduzida inicialmente foi mexeriqueiro. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. E aqui o atentar contra a vida do próximo não era apenas o atentar físico, mas o atentar com acusações. O atentar com fofocas, com fuxicos, o atentar com calúnias. E muitas vezes transmitimos isso sem ter certeza. A gente vê agora nesse período de política quanta coisa que é retransmitida e muita gente não tem certeza. E quando vê aquilo é falso, é boato. Eu sou o Senhor. É Deus quem estabelece essa lei. A lei que nos proíbe falar mal do outro. Ele estabeleceu isso como lei. E essa lei foi reafirmada por Jesus. Porque o texto continua. Não guarde ódio no coração, diz o versículo 17 de Levítico 19. Contra o seu próximo. Não guarde ódio, não guarde ressentimento. Como é que eu sei que eu tenho ressentimento? Toda hora que eu sou levado a contar aquela história. Eu já perdoei fulano, mas aquilo que ele fez, aí você conta tudinho que ele fez. Você está ressentindo, porque você está sentindo toda a mágoa, toda a raiva e às vezes todo o ódio de novo. Então, não fique falando do que já passou. Nem se refira àquilo. Mas repreenda-o e não incorra no pecado por causa dele. Quer dizer, não é que eu não vou passar a mão se ele está errado, mas eu vou conversar com ele. Jesus Cristo depois vai dizer isso. Você chama ele de lado e conversa. Se ele não ouve, leva mais testemunhas. Se não, aí você fala com a igreja do Senhor para ajudar. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso que é repetido no Novo Testamento é dito aqui, em Levítico. Já na época de Moisés, Deus já falou, isso é reafirmado. Então aquilo que valeu continua valendo. Eu sou o Senhor. Deus é quem estabeleceu essa lei. Quando você fala mal do próximo, você está dizendo que a lei de Deus não vale nada. Deus falou para não falar mal, mas é tão bom, uma fofoquinha de vez em quando. Ouvi uma pessoa dizendo isso. Pastor, não dá para ficar sem falar. Porque quando eu falo mal, eu esqueço do meu mal. Esse é o grande problema. Você não se autoavalia criticando o outro. Quando muitas vezes você está falando daquilo que está em você. Muito cuidado. Quando falar qualquer coisa, quando comentar qualquer coisa, evite. É preferível não falar do que falar mal. Se não dá para elogiar, evita falar. Essa é a ordem, essa é a lei. E quando você fala mal, você está julgando a própria lei. E você aí não é mais observador dela, mas é juiz. Porque você está dizendo, bem, eu cumpro a lei que me agrada. Tem gente que faz isso, eu cumpro o que me agrada da Bíblia. O que não me agrada, isso daí vai ver que já é daquela época. Não vale mais para hoje. Não tem problema eu namorar como eu quero. Não tem problema eu me relacionar com quem eu quero, da maneira como eu quero. Mas a Bíblia condena isso. Mas a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser cumprida. E se você faz isso, você está julgando a lei. E para quem não conhece a Bíblia, você está mostrando que a Bíblia não vale nada porque você não cumpre aquilo que você lê, que você prega, que você estuda. E aqui começa dizendo que a grande quebra da lei é quando você fala mal do próximo. E quando você julga o próximo. Quando você avalia o próximo. Uma coisa é eu olhar, eu averiguar, mas Jesus Cristo mesmo disse que eu tenho que conhecer pelos frutos e pelos resultados aqueles que são falsos profetas. Uma coisa é fazer uma averiguação daquilo que não serve para mim, mas nem por isso, mesmo eu não concordando com determinadas doutrinas ou falsos profetas, outras igrejas, eu não vou ficar criticando. Deixa para lá. Eu posso chamar uma pessoa que eu acho que está incorrendo num erro, conversar com ela, orientá-la, mas tenho que evitar ficar dizendo, olha, você tá errado.
Há pessoas que gostam de usar a expressão, você está errado, está errado, está errado. E a pessoa diz assim com toda, como se fosse um juiz mesmo. Está errado, eu condeno. Quem é você? Quem é você? Quem é o juiz? E o texto diz com clareza: quem é você para julgar o seu próximo? Um só é legislador e juiz. Quem? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Quem é que pode salvar e condenar? Só Deus. Nem eu posso falar que fulano faz assim ou faz assado, ele vai para o inferno. Você não sabe o que pode acontecer no último momento. Talvez se eu conhecesse aquele camarada que foi crucificado junto com Jesus, aquele criminoso que devia ser alguém horrendo, alguém que eu nem queria sentar perto dele, porque só ia para a cruz os piores criminosos, estupradores, assassinos, pessoas que dizimavam famílias, crimes assim, esses crimes chamados horrendos, os crimes terríveis que existem, esses levavam à cruz. Às vezes havia a condenação política. Jesus entrou por uma questão política, que o Pilatos quis agradar o povo da época, os judeus, a liderança religiosa de Jerusalém, então ele acaba acatando o que é dito. Mas, na verdade, só os piores iam para a cruz. Então, aquele homem que estava lá na cruz, que critica o outro que está provocando Jesus, lembra disso? Jesus foi crucificado entre dois criminosos. E um deles critica. E nenhum dos dois ali é bonzinho. Às vezes a gente fala o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois eram criminosos. E a gente não sabe, eles provavelmente não só roubavam, eles matavam, eles estupravam. Eles faziam coisas horrendas, sequestravam. E aquele critica e fala, se você é o Cristo, você é o Messias, desce daí e salva a gente também. O outro fala, quem é você para criticá-lo? Quem é você para falar isso? Ele nenhum mal fez e nós estamos aqui porque realmente merecemos. Então, naquela hora, aquele homem se arrependeu, reconheceu que era pecador. Reconheceu que Jesus era santo e que Jesus era salvador, porque ele pede salvação a Jesus. E ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E talvez menos de uma hora depois, aquele homem morre. Ele não teve a morte natural de Jesus, ele teve uma morte pior que a de Jesus. Jesus morreu. Ele realmente, provavelmente, num ataque cardíaco, é o que dizem, ele expira com aquele grande brado, na tua mão entrego o meu espírito. Agora, os outros, porque não poderia ninguém ficar pendurado na cruz no Shabat, e estava no final da tarde da sexta-feira, e começa o Shabat dos judeus, até hoje eles fazem assim. O que eles faziam? Eles quebravam as pernas do crucificado, porque ele ficava apoiado, lá naquele stauros, e ele ficava ali, no patíbulo com os braços abertos, que era aquele travessão. E ele estava ali pendurado, e quando eles quebravam, o corpo descia e rompia a veia aorta. Então ele tinha uma morte fulminante ali. Isso era terrível. Espero que não tenha errado quanto à veia. É isso daí, né? Ou quase. Mas alguma coisa lá que acontece que dá uma morte terrível, dizem que dolorosa. Não passei por isso, graças a Deus, mas quem fala diz que era fulminante. Porque tinha que matar, ele tinha que morrer dessa forma. E aquele homem, talvez meia hora, 40 minutos antes da morte, ele se arrepende. E o que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não julgou aquele homem, Jesus o salvou. Porque o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. E talvez muita gente diria, aquele ali foi direto para o inferno. Você não sabe o que acontece. Você não sabe o que acontece segundos antes de alguém morrer. Até mesmo alguém que se suicida, você não sabe o que acontece. Os momentos finais daquela vida em que a pessoa pode se arrepender. Então, eu não posso julgar. Quem sou eu? Só Deus. Porque só Ele salva e só Ele é quem condena. Não cabe a mim fazer isso. Não cabe a mim falar mal do outro, porque eu não sou melhor. Eu não posso e não devemos nos julgar juízes dos outros, porque não somos.
Somos tão pecadores quanto todos os demais. Podemos olhar o erro, ajudar a pessoa, aconselhar alguém que está indo para o erro, mas não ficar falando mal, fazendo acusações, mexericos, fofocas, fake news. Não devemos também nos julgar donos dos nossos destinos. Muita gente acha que é dona do próprio destino e por isso o texto continua no versículo 13. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus não é contra o planejamento. Mateus 14, 28, Jesus Cristo declara que alguém que vai fazer, numa parábola que ele conta, quem vai construir uma torre, não começa logo construindo, ele tem que sentar, planejar, ver não apenas o que tem que ser feito para construir, mas os custos da construção. Planejamento não é contrário à vontade de Deus. E lá em Provérbios, quando lemos o capítulo 16, o versículo 1 a 3, um texto que é muito conhecido, nem sempre aplicado, nem sempre vivido, porque ele também não condena o planejamento. Ele diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos. E o sentido aqui é que o coração do ser humano naturalmente faz planos e não é contra fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Os nossos planos sempre nós achamos que são os melhores. Mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Faça planos com Deus. Faça planos expondo a Deus. Faça planos procurando a palavra de Deus para saber se aquilo é bom ou ruim. Por exemplo, os planos para que vai acontecer depois do culto, que tem muita gente planejando, até conversando um pouco agora, deixa para planejar depois. Fazia tempo que eu não falava com o pessoal lá de cima, né? E hoje eu estou falando com a turma lá de cima. Isso mesmo, todo mundo que está em cima, lá nos últimos bancos, por exemplo, né? E o pessoal está fazendo os planos. Faça planos com Deus. Alguém deve estar falando sobre o texto bíblico agora. Então, nessa hora, nós devemos estar olhando a palavra, planejando sim, pensando sim, sonhando sim, mas vendo o que a Bíblia diz. Porque muita coisa que você sonha e planeja não é o que Deus quer. E por isso eu tenho que sondar, que procurar, que buscar, e que estar sempre disposto a entender que talvez Deus vai fechar a porta. O apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, ele tinha planejado ir pregar num lugar. Era uma coisa excelente. Ele ia continuar a sua missão. Mas ele diz: a porta foi fechada. Então, às vezes, fecha a porta. Pode ser que Deus permita que o diabo feche a porta, não importa, mas se fechou, é porque Deus permitiu. Nesse sentido, eu tenho que entender que o não de Deus nem sempre é desaprovação. Mas o não de Deus significa que talvez eu tenha que refazer o plano. Talvez eu tenha que pensar melhor. Talvez eu tenha que escutar conselheiros. Mas eu não posso nunca afirmar, porque eu não sou dono do meu futuro, nem dono da minha vida, vai dar certo. Não sei. Eu sonho, eu planejo e falo que seja feita a vontade do Senhor. Até Jesus Cristo passou por um momento que ele não queria passar, mas ele disse e pediu: eu posso pedir tudo o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. O não de Deus sempre virá acompanhado pela paz quando você busca o entendimento e a compreensão. E por isso podemos descansar. Fazer planos com Deus é isto. Provavelmente, Tiago se refere a comerciantes que eram cristãos, eram irmãos, que faziam planejamentos, faziam negócios, viajavam, planejavam tudo, mas nem sempre consultavam a Deus, nem sempre faziam aquilo de acordo com a vontade de Deus. Às vezes eram só por questões egoístas, ou negócios que não seriam os melhores, não seriam corretos, não seriam honestos. E por isso ele diz: cuidado.
Consulte ao Senhor e faça com o Senhor todo o planejamento da sua vida. É muito famosa, algumas frases são famosas. Alguns dizem que essas frases, duas delas muito conhecidas, seriam lendas urbanas, mas outra pessoa e de outra fonte eu encontrei que oficialmente não está registrado, mas que pessoas que estavam próximas dos autores das frases teriam ouvido. É muito famosa a frase: nem Deus vai afundar esse navio. Já ouviram, né? Passou até no filme, está até no cinema essa frase. O construtor do Titanic. Algumas pessoas dizem: não existe isso comprovado. Os que gostam da história, mas pessoas da época, jornalistas, teriam ouvido essa frase ser dita, e eu não duvido, porque o projeto era quase perfeito. Só que eles foram tão soberbos, tão autoconfiantes, que não prepararam o número de barcos salva-vidas suficientes. Eles prepararam porque eles acharam que o navio não vai ser derrubado, então a gente não precisa gastar nos barquinhos. E ali furou, porque grande parte dos que estavam no navio morrem, porque não havia salva-vidas suficiente. Se tivesse, boa parte dos que estavam poderiam ter sido salvos. Também é dito de um político brasileiro famoso que disse que nem Jesus Cristo impediria de subir a rampa do palácio. Ele subiu o corpo dele, depois que morreu. O político que falou isso também, dizem que não está escrito isso, mas na época também jornalistas ou alguém ligado à equipe teria ouvido isso, por isso isso se divulgou. Nós não podemos, de forma alguma, entender que o nosso destino é nosso, porque não tem. Tudo o que eu sou, o que você é de Deus. Ele tem que ser consultado, ele tem que ter a primazia, ele tem que ter o primeiro lugar em qualquer sonho da sua vida. Pode sonhar, deve sonhar, planeje sim, mas ore muito. Peça aprovação. Cerque-se de conselheiros, a multidão de conselheiros da sabedoria. Busque a palavra de Deus. Para depois que você fizer a bobagem, não chegar falando assim: oh Deus, agora resolve e descasca o meu abacaxi. Se bem que Deus é bom até para descascar abacaxi, sabia? Ele descasca muitos dos nossos abacaxis, infelizmente. Coisas que vêm depois como desastres de planejamentos furados nossos, porque não consultamos antes o Senhor. E muitas vezes, nós nos julgamos e não devemos nos julgar impecáveis por não fazer o mal. De vez em quando eu escuto de alguém: por que você acha que vai para o céu? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que Jesus não vai me impedir de entrar no céu, porque eu nunca roubei, nunca matei, não adulterei. Então as pessoas falam assim: não fiz isso, não fiz aquilo outro. Mas a palavra de Deus é muito clara aqui. E ela diz o quê? Vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a esse é mau. Eu me orgulho do que eu não faço. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A omissão é um dos piores pecados. Quando você deixa de fazer o bem, mesmo que você não faça o mal, você peca também. Se não faço o mal, alguém diz: só de não fazer o mal, só de não prejudicar, eu ajudo. Mas tantas pessoas estão indo para o buraco porque você diz assim: olha, eu não empurrei ele, mas talvez se eu fosse tentar impedi-lo, eu podia cair junto. Quantas pessoas que poderiam ter tido uma melhora se tivesse recebido aquele telefonema seu, aquele contato, aquele zap, aquela palavra de Deus que você poderia ter enviado para ela, aquela oração que você poderia ter feito, aquela visita que você deveria ter dado, aquele conselho que você poderia ter dado. Ah, pastor, conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Mas Jesus disse: graça receber, de graça dai. Se você tem recebido coisas de Deus, você tem que compartilhar isto.
Você tem recebido o evangelho, você tem que pregar o evangelho. Muita gente indo para o inferno do seu lado porque você deixou de falar de Jesus. Porque você deixou de dar um folheto, você deixou de entregar uma porção da Bíblia, você deixou de fazer um convite para participar com você de alguma atividade cristã. Temos que não pecar por omissão e não nos julgar impecáveis, porque não fazemos o mal, mas se não fazemos o bem, fazemos muito mal. Não posso e não devo me julgar nunca melhor do que ninguém. Não devemos nos julgar, portanto, os juízos dos outros. Não devemos nos julgar nunca donos dos nossos destinos, mas sempre esperar de Deus a orientação e confiar tudo que fazemos e pensamos ao Senhor para que Ele estabeleça o caminho dele. Não devemos nunca nos julgarmos impecáveis por não fazer o mal, mas sempre temos que lutar para fazer o bem.